fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Mais uma vez, agradecemos ao irmão Eli Soriano a presença dele, que é bem-vinda. Nós estamos ansiosos de devolver o amor que ele tem por nós. A minha preocupação é que eu medito muito na palavra de Deus. E eu amo os irmãos das outras igrejas. E eu estou muito preocupado com a minha meditação em Gálatas 5, 4 e 5. Gálatas 5, 4 e 5. O apóstolo Paulo afirma que as pessoas que estão seguindo esses ensinamentos errados, tais como guarda de sábado, restrição de alimentos, cobrança de dízimos, outras invenções e fábulas que eles andam pregando para os seus membros, a ponto de separá-los de Cristo, fazendo-os perder a salvação. O apóstolo Paulo afirma que eles estão separados de Cristo e que anularam o seu sacrifício. Eu queria que o amado irmão Eli explicasse isso para nós. Qual que seria o ponto foco? O que uma explicação geral sobre isso? O que seria? Gálatas 4 e 5. Eu gostaria que o irmão explicasse porque o apóstolo Paulo afirma que essas pessoas estão separadas de Deus e anularam o sacrifício de Cristo. Então é muito preocupante com os irmãos. Gostaria que ele explicasse. Vamos ler. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Vamos voltar 4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Qual lei é essa? Qual lei? Há pessoas que querem justificar pela lei, pela essa lei, está separados de Cristo. What is this law that the Apostle Paul speak or talk about? Que lei é esta que Paulo está falando? Vamos ler. Gálatas 5:4, né? Gálatas 3:24. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fossemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. 24. De modo que a lei tem lei that is being explained by the apostle. Que está sendo explicado pelo apóstolo Paulo. Há uma lei que está sendo explicada. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo. Essa lei é a lei antes da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei that came forth before Christ. A lei que veio antes de Cristo. Sim. What is that lei? Que lei é esta? 3:16. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. 17. E digo isto, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a tornar inoperante a promessa. É muito complicado. Please listen very Por carefully. favor, ouçam com atenção. Ao testamento anteriormente confirmado por Deus. Tem testamento
anteriormente confirmado por Deus com Abraão. Este testamento não pode invalidada pela a lei que veio 430 anos depois. So, this is it. Então, é o seguinte: Testamento. tem este testamento, Confirmado anteriormente, com Abraão. Sim. 430 anos depois de Abraão, saiu uma lei. Vamos ler. Qual é isso? Gênesis 15:13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sim. 14. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. 15. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. 16. Na Na qua- quarta geração, porém, voltarão para cá. Para cá, onde? Para cá, para onde está Abraão, quando Deus deu o testamento com Abraão. Sim? Voltarão para cá, para Canaã, para terra prometida. Porque a medida de iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. What happened? o que aconteceu? After 430 years, the descendants of Abraham were liberated by Moses from Egypt. Após 430 anos, os descendentes de Abraão foram libertos da escravidão do Egito. Êxodo 12, 40 horas. O tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. 41. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Saíram da terra do Egito para ir para onde? No Monte Sinai. No Monte Sinai saiu uma lei. 430 anos depois, a Deus falar a Abraão. 430 anos depois, o testamento é confirmado por Deus com Abraão. 430 anos depois, they went to Mount Sinai. E 430 anos depois, eles foram até o Monte Sinai. And they received a lei. E então receberam uma lei. What is that lei? Que lei é esta? 4:4 Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Is the lay that was given by God to Moses em Horebe. Horebe é monte, no língua hebreu. Horebe is mountain. E depois desses 430 anos, esta lei que foi recebida foi a lei que foi dada por Deus a Moisés no Horebe, que Horebe quer dizer montanha na língua hebraica. Sim. Now, what is that lay? E que lei é esta? Sim. Lei de Moisés. What is that lay? E o que é esta lei? Lei de Moisés. 31:18, Êxodo. Deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai,
as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. And what is that in those tábuas? E o que está nessas 2 tábuas? 4:13, Deuteronômio. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. So, os lei de Moisés are the 10 commandments. Então, a lei de Moisés são os 10 mandamentos. It was the law given by God to Moses at Mount Sinai. Foi a lei que foi dada a Moisés por Deus no Monte Sinai. It was the law that was given to the descendants of Abraham after 430 years when God spoke with Abraham. Foi a lei que foi dada aos descendentes de Abraão 430 anos depois de que Deus falou isto a Abraão. Vamos voltar 5:4, Gálatas. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça de caístes. Por quê? Those in Galatia that still heeds to the law of Moses, they are separated in Christ and they have fallen from the grace. Então, estes, os Gálatas, que ainda iriam ser justificados pela lei de Moisés, eles caíram da graça. Foram separados de Cristo e caíram da graça. Because they want still to follow the law of Moses. Porque eles ainda queriam seguir a lei de Moisés. They are observing still the law of Moses. Ainda estão observando a lei de Moisés. But that is not the law that they have to observe. Mas não é esta lei que eles têm que observar. What law is that law that they have to observe? Que lei é esta que eles têm que observar? Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é muito diferente do que a lei de Moisés. Para provar, 13:39 Atos. Por meio dele, Por meio de Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Sim? Para cristão, a lei de Moisés é não para cristão. Não pode aplicar para cristão a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é para todo a Israel. 4:4, vamos voltar. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. A lei de Moisés é para Israel, não para cristão. So, the Christians in Galatia, trying to adhere to the law of Moses, they were separated from Christ and they fell from grace. Então, os Gálatas cristãos que queriam se limitar, queriam cumprir a lei de Moisés, queriam realmente ir pela lei de Moisés, eles foram separados de Cristo e decaíram da graça. Why? Por quê? Vamos voltar. Gálatas 3:24. de modo que a lei se tornou nosso aio. A lei de Moisés é aio dos israelitas. Aio. Aio é tutor ou é uma babá. Um aio é algo que te guia, algo que te conduz. Sim. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fossemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, debaixo da lei de Moisés. É claro, irmã? Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.